O ataque do Bolsonaro aos povos indígenas. Na última semana, o presidente do Brasil discursou para quase 200 líderes mundiais na ONU. Bom, nenhuma novidade. Falou mal do socialismo, que a esquerda está pervertendo as nossas crianças. Defendeu a ditadura militar e o golpe de 64. Mas o ataque mais duro ele reservou aos povos indígenas, e em particular ao cacique Raoni. Vamos escutar. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Acabou o monopólio do senhor Raoni. É de doer. Bom, mas para quem não conhece, é bom a gente explicar aqui quem é o cacique Caipó Raoni. Raoni é um dos principais porta-vozes da causa indígena em todo o mundo. Tem 89 anos, é respeitado em toda parte. Só esse ano já se reuniu com várias lideranças mundiais, entre elas o Papa Francisco. E ele está, mundo afora, denunciando a política de devastação ambiental e de genocídio dos povos indígenas proposta por Jair Bolsonaro. É isso que deixou o presidente tão irritado. E aqui no Café com Bolos, a gente também vaza áudio. Não é só o Glenn que faz, é o Vaza Bolos. Toda semana a gente vai vazar um áudio de uma pessoa diferente comentando sobre o assunto da semana. Sobre o tema de hoje, nós vamos trazer o áudio dessa grande liderança indígena, minha companheira Sônia Guajajara. Para fazer um bom café. Infelizmente, nós, do Brasil que estávamos aqui, ficamos muito preocupados com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que para nós foi um dia de terror. Um discurso de intolerância, de truculência e muito agressivo. Uma fala, infelizmente, histórica, mas histórica por manchar o legado brasileiro na ONU. Bolsonaro nos chamou de animatas cavernas, desrespeitou o líder mundial indígena, o nosso cacique Raoni, que está sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E a gente não pode, de forma alguma, aceitar um absurdo desse. Raoni é uma grande liderança, reconhecida mundialmente, respeitada nacionalmente, por ter dedicado toda a sua vida em defesa da Mãe Terra, em defesa do meio ambiente, em defesa dos povos indígenas. Então, o governo de Bolsonaro é um governo que destrói o meio ambiente, que explora a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais, que permite que mineradoras e hidrelétricas avancem em territórios indígenas. Então, esse discurso provou mais uma vez que Bolsonaro se coloca como o porta-voz oficial desses setores. É bem isso. Sônia Guajajara mostrou exatamente o que é que está por trás do discurso do Bolsonaro. Bolsonaro vem dizer que está preocupado com a soberania brasileira na Amazônia. Faz-me rir. Vamos lembrar que há poucos meses atrás ele defendeu uma exploração conjunta do território amazônico entre Brasil e Estados Unidos. Olha aí. A questão não é a soberania, mas é a defesa do interesse do agronegócio e da mineração. Os ataques raivosos de Bolsonaro contra os povos indígenas e a sua tolerância com o desmatamento e as queimadas têm a ver diretamente com isso. Vamos ver alguns dados. No seu governo, até agosto, foram 131 mil queimadas. 45 mil desses focos só na Amazônia. É o maior índice dos últimos anos. E essas queimadas não são por acaso, não são acidentes, são criminosas. Basta ver que as regiões onde mais se queimou são as regiões de maior expansão de pastagem para gado e de plantação de soja. O que está em jogo é a expansão da fronteira agrícola com fogo, destruindo a floresta. Em relação às terras indígenas, só esse ano foram 153 áreas invadidas, em geral por garimpeiros. Mais que o dobro que o ano passado inteiro, quando foram 76. O que o Bolsonaro quer é liberar a mineração e o garimpo em terras indígenas, porque mais de 1/3 dessas terras
tem comprovadamente minérios. O que ele quer é abrir espaço para grandes corporações como a Vale e a Samarco, que não vamos esquecer, foram responsáveis pelos crimes de Brumadinho e Mariana. E é importante mencionar que numa pesquisa recente, 86% da população brasileira se manifestou contra a mineração em terras indígenas. Bom, e para quem, depois de tudo isso, ainda insiste em achar que essas tragédias ambientais e humanas são acidentes, vamos ver o que aconteceu com a fiscalização. O IBAMA teve 1/4 do seu orçamento cortado pelo ministro Ricardo Salles. O número de fiscais do IBAMA nesse ano de 2019 chegou ao menor da década, 730 em todo o Brasil. E as multas ambientais se reduziram em 23%. O mesmo ministro que é responsável pelo IBAMA, Ricardo Salles, foi flagrado numa agenda secreta na Europa esses dias com grandes empresas de agrotóxico, como a Bayer e a BASF. Não podemos esquecer ainda que o governo Bolsonaro, em 9 meses, liberou 325 agrotóxicos, algo inédito num período tão curto. Ou seja, não se trata de soberania, de defesa nacional, muito pelo contrário. Se trata, de maneira deslavada, da defesa dos interesses do agronegócio e da mineração, dos ruralistas que capturaram inteiramente o interesse público no Brasil no governo Bolsonaro. Então, gente, entre Bolsonaro e Raoni não tem nem que pensar 2 vezes. Nós estamos com Cacique Caipó.